Sejam todos bem-vindos à live Educação Escolar Indígena, Memória, Tradição e Identidade. Sejam bem-vindos ao canal CEMED Educação Manaus. Hoje, a Secretaria Municipal de Educação, por meio da Gerência de Educação Escolar Indígena, traz a história da educação indígena em Manaus, nos seus 15 anos, como uma das pautas para fechar a agenda de eventos do Abril Indígena 2021, que caracteriza uma memória de suas lutas e resistências. Este evento está organizado em alguns momentos, tais como painel de memória, mostra de trabalhos pedagógicos e apresentação culturais. Neste momento, com sua dinâmica de apresentação de forma remota, definem e dão sentido ao tema da live Educação Escolar Indígena em Manaus, Memória, Tradição e Identidade, que tem por objetivo proporcionar aos participantes um mergulho reflexivo na história da construção da educação escolar indígena no município de Manaus. E neste momento, senhoras e senhores, nacional brasileiro, que será do Centro Curaci-Uerá do Povo Baré. Yandem Boaçarita, Semei Curaci-Uerá, o pé possui Aneara, Yaçõe, Yengari Satatã. Puranga Ienu Yauareté, Paraná, Sedi, Chapui, Cirum, Sendi, Brasil, América, Putirirum, Pisai, Siloca, Curaci, Muturi, Uisuí, Purangauá, Suriputiri, Itapuranga, Sauirum, Yaneuí, Isiqueçauá, Yanesiqué, Nerecé, Gustarirum, Uissai-Suá, Gustariuá, Yaué, Yaué, Brasil, Tangaracé, Gustari-Sai, Cué, Upita, Sucauá, Bandeiro, é, Uara, Trem, Essé, Suquiriuá, Timaracé, Sundé, Mandari, Salsa, Remuca, Mé, Justiça, Quirimbaçá, Uirum, Remancuri, Neiraira, Tiuano, Sul, Ticuri, Sequie, Manassuá, Suí, Uissai-Suá, se há muita ainda é Brasil, Uissai-Suá, Mimbira, Itacuá, Itamanha, Puranga e Agustaira, Brasil. Ouviremos neste momento a gerente da GEI, professora mestra Giovana Oliveira, dando seu boa noite nesta fala de abertura da nossa live Educação Escolar Indígena, Memória, Tradição e Identidade. Boa noite, professora. Boa noite, Marisol, obrigada. Obrigada a todos que estão participando dessa live. Eu venho em nome dos assessores pedagógicos da Gerência de Educação Escolar Indígena e dos professores indígenas da GEI. Agradecer a todos pela participação dessa live e convidar todos para esses 2 dias de memórias que nós estaremos apresentando aqui para vocês. Vamos apresentar realmente as memórias e as lutas das lideranças da educação escolar indígena, com que conseguiram estabelecer a educação escolar indígena dentro do município de Manaus. Então, sintam-se convidados para hoje e para amanhã participarem desse momento que está encerrando o mês de comemoração dos povos indígenas. Muito obrigada. Igualmente, ouviremos o diretor do Departamento de Gestão Educacional da CEMED, professor mestre Evaldo Pereira. Boa noite, professor. Boa noite a todos, boa noite, Marisol. Boa noite, professora Giovana. Parabéns por essa iniciativa da apresentação dessa live, tão importante para que possamos realmente compreendermos e interagirmos diante dessa temática tão importante para o nosso estado, para a nossa cidade, para o Brasil e também para o mundo. Quero dar o meu boa noite também ao professor Feijão,
nesse ato aqui representando o nosso subsecretário, professor doutor Carlos Guedelha. Boa noite também ao nosso secretário, Paulderney Avelino, a quem está desenvolvendo um grande trabalho à frente da Secretaria de Educação. E também citar aqui o nome do nosso prefeito, Davi Almeida, a quem também está realizando um grande trabalho na nossa cidade de Manaus. Quero também estender o meu boa noite a você, professor, a você, participante, internauta, e todos aqueles que estão participando desse evento, né? Como já foi destacado aí, a celebração dos 15 anos da educação escolar indígena na cidade de Manaus, e apresentando aí essa tríade, né? Da memória, tradição e identidade dos povos indígenas. Quero dizer que a Secretaria Municipal de Educação temos focado muito esse trabalho na questão da diversidade. A professora Giovana tem acompanhado o trabalho feito dentro da Secretaria de Educação como gerente indígena, né? A atenção que a Secretaria tem dado também para os povos indígenas, para a educação, resgate essa cultura, resgate essa tradição, essa identidade realmente. Inclusive, temos, durante esses 4 meses que estamos à frente do departamento, assim como o professor Carlos Guedelha, temos visitado, né, algumas escolas indígenas na nossa comunidade, e com isso, interagido, né, levado algumas ações, participando, conhecendo realmente essa cultura, e que dá, com certeza, todo um diferencial na nossa educação da nossa cidade, tá? Esperamos que todos possam realmente aproveitar esses 2 dias aqui, que seja realmente bastante proveitosos, que possamos realmente estar contribuindo para a excelência da educação do nosso estado, tendo uma atenção especial para essa diversidade e, com certeza, ajudando e colaborando para que também o povo, né, indígena, a comunidade indígena, os nossos estudantes possam também ser atendidos da melhor forma possível e ter também a oportunidade que todas as outras etnias, todas as outras classes têm dentro de uma sociedade, tá bom? Uma boa live a todos. Deus abençoe. Obrigado. Senhoras e senhores, neste ato, representando o subsecretário de Gestão Educacional da CEMED, professor Dr. Carlos Guedelha, convidamos o assessor técnico da área pedagógica, professor Luiz Carlos Silva Feijão. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Em nome do nosso prefeito Davi Almeida, do nosso professor doutor Carlos Guedelha, nós queremos externalizar nossa alegria e a dele também por participar desse evento tão importante, significativo, simbólico, da resistência, da luta de cada um desses guerreiros indígenas. Quero saudar carinhosamente a doutora Alteci Ocama, né, o professor Raimundo Cambeba, grande guerreiro, né, professor doutor Claudemir. Quero saudar também o nosso nobre secretário Paulderney Avelino, o nobre e grande gerente, gestor e diretor, professor Evaldo, né, mestre Evaldo. Também quero saudar a mestre Giovana, né, a mestra Jonise e o professor Jornilson. E um abraço a todos que estão acompanhando esse momento simbólico, muito importante e significativo. Também desejamos que esse evento seja um marco, né, da educação escolar indígena, mostrando, e é bom que vai ser gravado aí, a gente vai poder rever, até utilizar nas aulas, tanto de geografia como história, né, da resistência, da luta e da batalha desses guerreiros indígenas. Isso é muito importante, muito significativo, e esse ato simbólico demonstra a grandeza desses povos indígenas aqui da nossa terra, né, do nosso estado, né? Desejo a todos uma boa noite e uma live espetacular e sensacional. Nosso profundo e grande abraço a cada um daqueles que estarão acompanhando e participando desse momento histórico. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o pronunciamento do secretário municipal de Educação, Paulderney Avelino.
nos dias 29 e 30 deste mês, estamos comemorando a história da educação escolar indígena. Tenho certeza que este trabalho vale a pena ser feito. Por isso, eu conclamo a presença de todos. Vamos honrar a tradição, a memória e a identidade dos indígenas da nossa terra. Vamos fazer desse evento um grande evento, onde os povos indígenas possam continuar brilhando. Essa é a minha mensagem. O meu boa noite, fiquem com Deus. Agradecemos as palavras do nosso secretário municipal de Educação, Paulderney Avelino. Neste momento, teremos uma singela e importante homenagem aos anciãos, professores e lideranças em memória, que será apresentado neste momento por nosso querido professor doutor Glademir Salles. Boa noite a você que está participando deste momento, né, nesta live. Nós, com essa temática, Educação Escolar Indígena em Manaus, Memória, Tradição e Identidade, nós estamos realizando uma celebração do mês dos povos indígenas, marcada exclusivamente pelos protagonistas da educação escolar indígena nessa história de 15 anos da educação escolar indígena em Manaus. Né? E aqui nós trazemos a memória, né, destes protagonistas que se foram, mas que marcaram esse processo de relação entre Estado e povos indígenas, né, em Manaus, né? Sobretudo com essa luta em torno de uma educação indígena diferenciada, né? Em torno de uma educação específica para os povos indígenas, representados pelos que estão aqui no contexto urbano. E nós identificamos que, nesses 15 anos, a educação escolar indígena, na sua memória histórica, nos permite mesmo compreender os povos indígenas na sua diversidade, na sua criatividade, na sua autodefinição, na sua forma organizativa. E isso também nos permite e nos dá possibilidade, essa história, né, de 15 anos, a superar as visões equivocadas, né, sobre os povos indígenas, sobretudo, né, a partir dessa história, né, de luta, de resistência, de pauta de educação em torno da educação escolar indígena. E aqui nós temos essa homenagem daqueles que partiram, né, no período de pandemia, né, vítimas, né, da Covid-19, outros que partiram antes, né, mas que lutaram por essa sensibilidade, né, da própria instituição, lutando para que a instituição, a CEMED, as instituições da prefeitura se sensibilizasse mais, né, voltando assim para esse direito na educação diferenciada. E aqui nós podemos apresentar, né, de forma assim bem de memória, né, numa forma bem mais assim de gratidão, né, por tudo que eles fizeram, né, e deixaram aqui, porque eles foram, né, portadores do conhecimento, dos saberes tradicionais dos povos indígenas da Amazônia, e trouxeram isso para a capital, né, para justamente compartilhar conosco dentro de um processo de ensino e aprendizagem. Podemos até passar neste momento agora, né? Eu não consigo fazer a leitura, né, mas acho que você que está participando, pode visualizar, né? A história da educação escolar indígena em Manaus, né, passa por estas lideranças que atravessaram o grande rio, né? Eles foram os portadores dos saberes tradicionais de seus povos, né?
A memória de cada liderança está registrada na história desta gerência, atualizada na consciência de cada professor, gestor e liderança indígena. Em cada comunidade, aldeia ou associação, seus ensinamentos viajam nas folhas de papel do aluno, da aluna, dos cadernos pedagógicos do professor e da professora indígena, e alcançam o banzeiro das práticas de ensino e aprendizagem. A sabedoria destes homens e mulheres viajam no tempo das nossas práticas que representam cada povo, cria formas de vida, transforma as nuvens d'água em gotas de chuva que fertilizam a terra, o chão das escolas indígenas e de cada espaço de ensino das línguas e das culturas, visualizando a educação indígena. Mesmo sentindo sua ausência física, estes homens e estas mulheres estão presentes na consciência coletiva indígena. Destas lideranças recebemos a nova arma dos guerreiros, atualizada nas nossas lutas e resistências, a arma da educação, que nos educa e nos liberta. E aqui nós temos a memória da Maria do Carmo, Satere Maué. Temos o seu Osmar Alípio. Professor Aldenor Ticuna, grande alfabetizador da língua ticuna. Temos o Eli Makushi, o Eli que foi uma grande liderança, ele que iniciou toda essa história de educação escolar indígena em Manaus, se articulando com as lideranças indígenas das comunidades, das associações. É em torno dele que nós vamos trazer essa memória hoje no debate. Temos o seu Manuel Paulino, Carapana, poliglota das línguas indígenas, sabedor dos conhecimentos tradicionais, passando assim para os seus filhos, para suas filhas. Jonas Terêncio Melo, outro sabedor do conhecimento e saberes tradicionais. E nós, diante de toda essa história dessas lideranças, nosso sentimento é de gratidão. Queremos agradecer as palavras emocionadas do nosso querido professor doutor Vladimir Salles, que prestou essa devida, honrada e justa homenagem a essas lideranças, povos indígenas em memória. E agora teremos o nosso painel de memória. Os nossos convidados participantes farão um relato de experiência sobre o início de implementação da modalidade Educação Escolar Indígena na rede pública de ensino de Manaus. Os primeiros centros e escolas indígenas, os primeiros assessores e professores indígenas. Será apresentado também a trajetória das escolas indígenas municipais Canata Ticuá e Puranga Pissaçu. Então, pedimos a você, querido internauta que está assistindo, nossos queridos professores e educadores da Secretaria Municipal de Educação, que contribuam conosco no chat do canal CEMED Educação Manaus. Façam as suas contribuições, coloquem o nome da escola que vocês fazem parte, os setores que vocês são de origem, façam suas perguntas, inferências, que nós estaremos ao final desta nossa conversa, deste nosso painel de memória, falando com os nossos convidados.
E teremos como convidados nesta noite a professora doutora Altaci Rubim Cocama, que falará sobre a trajetória da Gerência da Educação Escolar Indígena em Manaus, também o professor Raimundo Cambeba, sobre as reivindicações e conquistas por uma escola específica e diferenciada na comunidade Três Unidos. E também o professor Joarlisson Garrido, da transição de escola do campo para a escola indígena na comunidade Nova Esperança. E para mediar este belíssimo painel de memória, nós teremos a mediação do professor doutor Glademir Salles. Meu boa noite a você que está nos escutando e assistindo, participando. Nesta noite, nós trazemos essa história, né, da Gerência de Educação Escolar Indígena, precisamente a história da educação escolar indígena em Manaus. Nós, atualmente, trabalhamos com 26 espaços de educação escolar indígena, 4 escolas indígenas e 22 espaços de estudo das línguas e culturas indígenas. Então, essa história, ela nos coloca diante de duas questões de fundo, né, relacionadas à educação escolar indígena em Manaus. A primeira é: o que significa ser indígena na cidade? A segunda: quais os problemas decorrentes do contexto urbano no que diz respeito à educação escolar indígena? A história da educação escolar indígena, ela revela justamente essa história, né, de luta, de resistência, a história construída, né, pelos próprios protagonistas indígenas. E essa história, ela passa por lideranças, essas que já foram mencionadas aí na homenagem, mas especificamente, né, pelas articulações, pelas formas organizativas dos indígenas, né, pelo movimento indígena. E essas questões, elas são colocadas nesse processo histórico dos indígenas em Manaus. Na verdade, nós estamos diante, né, de desafios, né? E um deles é de superar a dificuldade de entender a possibilidade de uma educação diferenciada em Manaus. Uma outra situação é essa dificuldade de entender escola para os povos indígenas. Então, nós estamos, na verdade, de um dilema, né? E esse de lutas, né, de resistência, mas que passa por essa história atual, né? Esse direito, né, de ter uma história diferente daquela de um processo colonizador. Essa nova história, ela nos remete para essa autoestima dos povos, autodefinição, essa diversidade, essa maneira de ser diferente, né, na cidade. E aqui nós trouxemos os protagonistas do início da educação escolar indígena em Manaus, né? A professora Altaci, né, que tem toda uma história, né, muito rica, né, e até exemplar, né, para todos, né, justamente porque ela esteve nesse início mesmo, foi uma das primeiras, né, juntamente com Eli Makuxi, né, a se articular. E, ao mesmo tempo, o Raimundo também, né, o Joarlisson, são os primeiros, né, que testemunhas, né, dessa história. E trazer a história da educação escolar indígena é apenas visualizar uma parte, né, da história dos indígenas em contexto urbano, né? E essa parte, né, esse recorte da história passa justamente por uma educação escolar indígena que está em construção. E aí nós vamos ter agora, né, assim, a oportunidade de
em mergulhar nessa história, entender, compreender essa história e fazer com que, diante dessa história, possamos justamente mudar a nossa percepção, né, de que nós temos dos povos indígenas, né, do ser indígena, das organizações indígenas. E um aspecto muito relevante é que, nessa história, estas pessoas fizeram uma opção, né, de ocupar cada vez mais o espaço da educação, da vida acadêmica. E hoje nós temos a Altaci, que é professora da UNB, né, a primeira professora, né, da UNB, né, indígena. Nós temos o Raimundo Cruz Cambeba, que está fazendo mestrado na UFAM. Né? Nós temos o Joarlisson, que fez biologia, ou seja, a compreensão dessa história, ela passa pela educação, de forma, inclusive, até privilegiada, no sentido de entender que a educação escolar indígena, ela forma, ela nos liberta. Então, nesse sentido, eu vou passar a palavra para a professora Altaci, né? Ela vai tem um tempo de 15 minutos aí, depois passarei para o professor Raimundo e depois o Joarlisson, e assim nós vamos dando sentido a essa exposição desta memória histórica, evidentemente, que se faz muito presente e que nos leva justamente a um projeto futuro, né, de educação escolar indígena em Manaus. Pois não, professor Altaci, agora você tem 15 minutos, tá? Vamos. Boa noite. Boa. É um prazer estar aqui novamente, compartilhando com os parentes. Boa noite, Raimundo. Boa noite, Joarlisson. Boa noite, professor Vladimir. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos que nos estão assistindo. É uma honra estar aqui novamente para falar sobre esse início do processo da educação escolar diferenciada em Manaus. Eu, professor Raimundo, professor Joarlisson, a gente se conhece desde esse tempo. O professor Eli Makuxi foi o indígena que mobilizou, né, foi o que buscou a articulação entre as organizações e os povos indígenas para conseguir um espaço para a criação do Núcleo de Educação Escolar Indígena em Manaus. Ele me convida para estarmos juntos nesse núcleo, então eu e ele tivemos, desde o início, quando foi falado com o ex-secretário Cirilo, né, sobre a questão da importância de atender uma reivindicação, né, que tinha sido feita pelos povos indígenas de Manaus para a criação do núcleo, e a partir desse momento nós dois começamos a articular, né, levar os convites para as comunidades, para a comunidade do Raimundo, para a comunidade do Joarlisson, e nesse movimento de mobilização, de articulação para fazer um diagnóstico sobre a demanda indígena em Manaus, né, o meu irmão Orígenes, ele vem somar nesse processo também, né, ele entra, né, como colaborador, né, e vai comigo levar os convites, né, no Rio Cuieiras, no Rio Negro, e juntos nós começamos essa caminhada, né, que é muito importante, porque antes de irmos ao Rio Cuieiras levar os convites, o Eli já tinha feito uma reunião lá na aldeia do Raimundo, Três Unidos, que ele pode falar melhor sobre isso, né? Já tinha ido em outras comunidades, falar da importância do que é essa educação escolar diferenciada para os povos indígenas de Manaus, né? Então, quando nós fomos levar os convites, as comunidades já tinham sido mobilizadas para essa demanda, né, que estava acontecendo. E com isso, nós caminhamos para fazer um diagnóstico da demanda indígena em Manaus.
E para isso precisávamos de mais pessoas dentro do núcleo para conseguir organizar tudo que nós estávamos querendo. E aí foi chamado uma equipe interdisciplinar, né, que a partir vem aí professores de diferentes áreas para compor o núcleo, né, a Romy, Adria, Jonise, Jones, Aguiar, e tantos outros que chegaram para compor essa equipe e nos ajudarmos a levantar, fazer o levantamento do diagnóstico da demanda de escolas, de centros, de indígenas em Manaus. E essa demanda foi apresentada no primeiro seminário de educação escolar indígena de Manaus. Isso foi um marco histórico para nós, povos indígenas. Na época, eu não tinha a consciência política do espaço que nós ocupávamos, né, porque a minha formação é dentro da gerência, né, então eu vou tendo essa autoconsciência dentro desse processo, né. Então, com isso, o diálogo com as universidades, o diálogo com o movimento, o diálogo com as comunidades, o diálogo com as lideranças foi muito importante para essa caminhada. Se hoje nós temos 26 centros, porque começamos lá atrás com 12, com 8 centros, né, entre escolas e centros, né, escolas ficavam na zona rural e centros. Então, foi um processo e hoje nós temos 26, né, hoje nós temos as políticas mais claras do que nós queremos com a educação escolar indígena diferenciada, com os centros de línguas indígenas. O que nós queremos com isso? Está mais claro, mas isso é todo o resultado de uma caminhada lá de 2005, 2006, né? Aliás, de 2002, quando se começa a discutir na roda de conversas, né, a questão da educação escolar indígena de Manaus. Então, de 2002 para 2021, houveram muitas conquistas, também muitas lutas, muitas resistências, né? Acredito que todos os não indígenas que foram para a gerência até mesmo entram com uma outra visão, mas ao estar em contato conosco, eles passam a fazer uma autorreflexão do como que eles podem ser realmente os nossos parceiros, e assim podemos caminhar. Quem não consegue fazer essa autorreflexão não fica muito tempo conosco, ainda mais porque nós temos agora esse conhecimento, esse domínio do que realmente nós queremos. Antes ainda não estava muito claro para cada comunidade, para cada povo, o que ele queria com a educação escolar indígena, como que ele queria. Hoje, com a formação que todos nós temos, nós sabemos o que nós queremos, então é a partir do diálogo que vai se constituir as políticas, né, que nós queremos. Então, a CEMED é uma parceira para nós, né, a Gerência da Educação Escolar Indígena é uma parceira para nós, e assim como tudo que nós fazemos, mas a partir do diálogo. Esse diálogo é importante para nós, para podermos nós avançarmos. E assim, lembro com carinho, né, a questão do Eli, né, que eu aprendi muito com ele, né, tanto dentro da gerência e depois fora, né, os processos de luta, né, que ele mesmo caminhava dentro de uma direção que na época aparentemente só ele via, né, e depois que nós fomos tomando mais essa autoconsciência, passamos a ver também, mas que foi uma pessoa muito importante para esse trabalho, principalmente no início, né, que começa com ele, né, e depois os outros que vão se tornando gerentes. Eu também fiquei um tempo como gerente da Educação Escolar Indígena de Manaus, né, e dei a minha contribuição, né, criando as diretrizes, lutando pelos centros, né, que é o que mais precisam dessa política, que precisam ser reconhecidos, né, dentro da secretaria, como uma política realmente que venha atender o espaço, né, que reconhecer esse espaço dentro de Manaus como um espaço de luta, de resistência das línguas indígenas em Manaus,
Então, e aí isso é a luta de todos até que saia o projeto de lei que reconheça tanto escolas quanto os centros, que haja concurso público para os professores indígenas, né, para a gente poder, assim, ter um trabalho mais efetivo, né. Então, tudo isso é luta, né, isso não é de agora, isso vem desde 2002, né, aí em Manaus, falando em relação à demanda indígena, né, e o que se constitui com tudo isso é um grande aprendizado para quem está conosco dentro desse processo, os que nos deixam durante esse processo, né, tudo é aprendizagem, e a gente espera que os que estão aí, os que virão ainda, possam continuar essa luta conosco, né, com sensibilidade, com diálogo, ouvindo sempre o que a gente tem para falar, porque a educação é nossa. Quando você reconhece um espaço de educação, seja ele escolar, seja ele de língua, aquele espaço é o projeto de futuro da vida daquele povo. Então, se é um projeto de futuro da vida daquele povo, quem for lidar com esses espaços precisa entender que quem tem que falar como tem que ser é o povo, né? É a própria comunidade que fala como tem que ser, se conduzir o que acontece lá dentro, porque é um projeto da comunidade, né? E todos os demais são parceiros dentro desse projeto. Então, acredito que há um tempo a gerência passou a ter essa sensibilidade de ouvir mais os povos indígenas e atender às demandas, né? As políticas estão aí, mas a gente vê que o quanto dentro da secretaria, como política, tem avançado, né, em Manaus. Se formos olhar outros municípios, outros estados, né, Manaus está cada vez mais assim conquistando, reafirmando essa posição de fortalecimento das línguas, das culturas, da educação escolar indígena de Manaus. No mais, eu quero também falar de um tema importante, né, que é a questão da resistência indígena por meio das línguas indígenas, né, que ocorre nos centros, né, que é preciso ter um olhar para esses centros, né, que desde o início a gente precisava de um acompanhamento de linguistas, né, para poder direcionar melhor o ensino de línguas indígenas nos centros, os professores tivessem formação, né, de metodologias específicas para o ensino de línguas, porque ninguém ensina a língua a partir somente com conhecimentos que não está preparado para isso, porque existe uma metodologia, existem métodos de abordagens, né, que ajudam o professor a planejar, a elaborar melhor o ensino de línguas. Mesmo dentro dos conteúdos, dos saberes tradicionais, de grafismos, de danças, de músicas, dentro de tudo isso, precisa haver uma metodologia de ensino de línguas, para que realmente os centros de Manaus que trabalham com fortalecimento de línguas venham ter um resultado a médio, a curto e a longo prazo, e resultados a olhos vistos, né? Então, acredito que a luta é essa, de nós estarmos sempre buscando mais formação, buscando mais parceiros para estarmos conosco nessa caminhada. Acredito que é um pouco do que eu tenho acompanhado a gerência, né, que desde 2005, 2006, que estou com ele, que entrei com ele, e depois eu acompanho já mais dentro do movimento, né, a gerência, depois como gerente, e agora estou como linguista, né, da língua cocama, que é a língua do meu povo. Acompanho os centros também que trabalham com as línguas, né, com formação, mas a gente também está para colaborar com os outros centros também, com os outros povos, sempre que a gente puder. Então, acredito que é isso um pouco da minha fala. Se alguém quiser depois perguntar algo, mas dizer que o pioneirismo da educação escolar indígena de Manaus é indígena, né? Todos que passaram pela gerência, que vão passar, sabem o quanto isso é forte em Manaus, né? As lideranças sabem disso agora mais do que nunca,
e estão sempre buscando a melhoria das políticas para reafirmar e efetivar as bases legais que já existem da educação escolar indígena de Manaus. É isso. Obrigada, professor Vladimir. Obrigado, professora Altaci. Vamos ter a oportunidade de aprofundar mais em alguns aspectos, né, da sua apresentação. Eu vou passar a palavra aqui para o professor Raimundo Cruz, né. Eu queria que ele falasse, né, desse início também, né, das andanças, né, do Eli Makuxi para articular na educação escolar indígena. Ele que passou também articulando com as lideranças do Rio Poeiras, né. Gostaria que o professor Raimundo Cruz apresentasse essa memória também, né, e até a sua articulação, né, naquele momento, né. A palavra é com você, tá, professor? Antes de nós passarmos para o professor Raimundo Cambeba, queremos avisar a todos os nossos queridos professores, educadores da Rede Municipal de Ensino que estão conosco através do chat do YouTube, que na descrição do canal, aqui embaixo, na descrição, já está o link de frequência. Então, você aciona o link, preenche e você já está com a sua presença garantida. Então, acesse aqui o link de frequência na nossa bio do canal. E agora passamos a palavra ao professor Raimundo Cambeba. Eu quero dar boa noite a todo mundo, né? Estão aí nos assistindo. Boa noite ao professor Vladimir, a Giovana, o professor Evaldo, que está aí, nosso secretário Claudinei Avelino, e nosso subsecretário também. Então, eu digo assim que a resistência da educação escolar indígena no município de Manaus, 15 anos de resistência, né? E a nossa trajetória de 2012, que nem a professora Altaci falou, foi uma trajetória de iniciar, se organizar, fortalecer. E o professor Eli foi um dos protagonistas dessa luta, porque ele fazia visita nas nossas escolas, nas nossas comunidades. Ele ia de recreio, ia de barco, né, de linha, dormia por lá, fazia suas reuniões, e nossas reuniões eram feitas em cada uma das comunidades, a gente mesmo se articulava, fazia nossas comidas, né, para nossos cafés, para a gente se organizar nessa reunião. E aí, então, até mesmo discutir como iniciar a educação escolar indígena no município de Manaus. Como fortalecer isso? Sempre eu falei assim, Manaus, a capital do Amazonas, por que não ter uma educação escolar indígena, não ter um núcleo de educação escolar indígena, ou mesmo uma gerência, ou até hoje, como a gente se pensa, até mesmo a ter uma divisão distrital de educação escolar indígena no município de Manaus, sendo a capital do Amazonas, né? O estado que tem a maior parte de indígena está no estado do Amazonas, né? Então, a luta é grande. E nós começamos por aí. Como se pensar numa educação escolar indígena que valorizasse os nossos conhecimentos tradicionais, nossas línguas, nossas culturas, nossas tradições, que respeitasse, fazer com que nossas crianças, primeiro, se sentir feliz por ser indígena. Se está bem por ser do povo Cambeba, ou do povo Baré, Tucano, Dessão, qualquer uma da sua etnia, né? Se sentir que isso é um valor muito grande, né? E para fazer isso, revitalizar isso, inicia da onde? Da escola, da comunidade, porque a escola ela é comunitária. A escola indígena, não sou eu como diretor, professor indígena, que vamos dirigir a escola da forma que a gente queremos. Não, é a comunidade que se pensa num projeto de educação que seja bom para todos, né? Porque se pensamos numa educação que venha de baixo para cima, né? Hoje eu digo assim que não eu penso em se falar assim, o professor indígena, não. Eu digo assim, o indígena professor, porque eu nasci indígena, me cresci indígena, vivo a minha tradição, vivo a minha cultura, e aí eu estudo para mim ser professor, para mim reorganizar a minha vida profissional, reorganizar meus conhecimentos tradicionais do meu povo
e fazer com que tenha uma educação melhor de qualidade. E isso foi com que essa luta de 15 anos, a gente vem travando. Os momentos a gente recua, momentos a gente avança, mas hoje eu entendo que nós, indígenas, precisamos também estudar. Precisamos conhecer os conhecimentos do não índio, porque esses conhecimentos, a gente conhecendo, a gente não se precipita, a gente avança no momento certo, né? Para isso que nós, professores indígenas, estamos estudando, estamos se qualificando, temos uma lei que se garante a educação escolar indígena, mas nós precisamos conhecer, né? E como que nós conhecemos isso? Se reunindo, estudando, reunindo com nossas lideranças, a nossa comunidade, né? Isso faz parte de um projeto de educação escolar indígena. Lá atrás, quando foi contratado 12 professores indígenas em 2007, ficamos muito felizes, que foi início de uma caminhada para uma educação escolar indígena no município de Manaus, né? E onde hoje eu sou um deles que iniciei naquela época, mas antes já era professor, né, da minha aldeia. O professor Joarson, que está aí, né, Joilson, se eu não me engano, também foi um desses pioneiros, que eu digo assim, da primeira contratação dos professores indígenas. Foi uma luta muito grande, né, e a luta é para que a gente estude e se qualifique melhor, porque quando a gente não tinha formação, sempre eles diziam assim para a gente, olha, não, o professor indígena ainda não tem uma graduação, então não tem nem ensino médio, como que pode ser professor indígena? Então, a gente sofreu muito isso aqui no município de Manaus, né? Mas eu acredito que nós já avançamos, já ganhamos. Hoje as escolas, né, também têm os seus atos de criações, voltado à escola indígena, né? E eu acredito que a luta do professor Eli, a luta da Altaci, do Orígene, a minha luta, a luta das lideranças indígenas, das comunidades, dos espaços culturais que nós temos hoje, é muito importante para que tenhamos uma educação escola indígena de qualidade, para que lutamos junto, para que as nossas crianças se sintam felizes por ser indígena, preparar nossas crianças para elas viver no mundo interior, no mundo das nossas aldeias, e também viver no mundo exterior, do mundo lá fora, do mundo da sociedade envolvente, né? E se sentir feliz por ser indígena. Eu acredito que nós, professores indígenas, liderança, somos os adultos de referência para essas nossas crianças, para esses nossos adolescentes. Isso que professor Eli, é isso que a educação escolar indígena no município de Manaus se pensa hoje nessa grande luta. Não é fácil, é difícil. Eu acredito que os nossos governantes, hoje, têm essa visão, e é uma visão boa, de nos ajudar, de ter uma educação escolar indígena de qualidade para nossas crianças, né? E isso nós se esforçando de forma organizada, de forma lutar de acordo com o que rege a nossa legislação. Nós temos o nosso direito, né, garantido para ter essa educação. Então, professor Vladimir, que está nos assistindo, no primeiro momento é isso que eu tenho que falar. Hoje, 2021, né, nós temos, assim, olha, vendo que está abrindo outras portas, né, para a gente avançar mais um pouco e ter uma educação, uma pedagogia própria para nossas escolas indígenas. Uma pedagogia Cambeba, uma pedagogia da Escola Baré, uma pedagogia da Escola Cocama, uma pedagogia da Escola Tucano. Então, isso mostrar que o indígena não se generaliza de ser indígena, não. Cada um tem os seus costumes, cada um tem o seu processo de educação próprio. E é isso que a gente vai estar se trabalhando, está lutando para que a Gerência de Educação Escolar Indígena no município de Manaus, a CEMED de Manaus, a Prefeitura de Manaus, nós entenda esse processo de educação que nós queremos hoje, porque quem vai sair ganhando é nós indígenas, é os não indígenas, porque esses dois conhecimentos se aliando, a gente vai ter uma educação muito melhor
para Manaus, para o Amazonas e para o Brasil e para o mundo inteiro. Então é isso, professor Vladimir, no momento que eu tenho de dizer sobre isso aí. Então, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor Raimundo Cruz. Eu vou passar a palavra para o professor Joarlisson Garrido, né? Ele vai expor, né, um pouco dessa memória, né, da transição da escola do campo para a escola indígena na comunidade Nova Esperança. Um prazer, tá, professor Joarlisson, estar aqui, né, com vocês, né, partilhando desse conhecimento, dessa nossa história também, né, que nós assessores, né, linguistas, antropólogos, né, pedagogos, né, professores, assessores da área de arte, né, de educação física, nós somos os aliados, né, de vocês nessa luta, né? Aliados por quê? Porque nós compartilhamos da mesma experiência, das mesmas ideias, né, e nós aprendemos com vocês, né, nesse processo, e com vocês nós colaboramos para que realmente essas demandas sejam respondidas, né, da educação escolar indígena. E nesse processo nós buscamos essa sensibilização cada vez mais da própria instituição, né, para que possa realmente dar condições de possibilidade para que vocês sigam nesse caminho, né, de ser indígena, ser sateré, cambeba, cocama, né, ticuna, né, tuiuca, baré, né, nesse processo mesmo de ter direito de viver bem, né, em contexto urbano, a partir dos valores de vocês. Então, Joarlis, tudo isso aí vai sendo parte de um processo também de ensino e aprendizagem, né, na educação escolar indígena, esse espaço privilegiado de mostrar realmente tudo isso que constitui, né, uma demanda a ser respondida, né? É com você aí, tá, Joarlisson? Está sem som, professor Joarlisson. Yanecoema, Penharã, Canelmeitá, Mbuessara, Serumoara. Boa noite. Meus parentes que estão ouvindo lá da Nova Esperança. Boa noite, professores que estão também assistindo aqui o canal da CEMED. É um momento de muita gratidão poder estar partilhando desse processo, né, de construção da educação escolar indígena no município de Manaus. Fui um dos primeiros professores, na época, contratado pela CEMED para ser pessoa indígena, né, escolhido pela própria comunidade, Sobaré, e hoje sou diretor da Escola Indígena Municipal Puranga Pissaçu, também. Então, é um momento para se celebrar, né? Se nós fôssemos analisar, tem momentos que veio em mente um coração alegre, um coração apertado, cheio de emoção, ouvindo os relatos da trajetória dos processos de construção, desde a época do professor Eli, professor Altaci, Raimundo, toda essa gente boa aí, os assessores, né? Todos deram sua contribuição para que nós pudéssemos hoje ter a GEI, né? Então, se nós formos analisar, foi um processo gradativo e um processo de construção onde todo mundo deu sua parcela, né, de contribuição. E fico grato por isso, né? E, diante disso, é importante salientar que hoje nós estamos porque teve gente, nossos anciões, né, lideranças, reivindicaram, ficaram preocupados, viram que precisava, as escolas já chegou nas comunidades indígenas, né? Então, precisava a escola trabalhar os aspectos voltados para o seu povo, né? Então, a partir desta demanda, na época, eu lembro, era o prefeito Serafim Correia, né? E que aceitou a reivindicação das comunidades, né?
que era o desejo de todos que pudessem ter educação escolar indígena nas escolas ditas como escolas rurais, hoje mais conhecido como escola do campo, né? Educação do campo. Então, as próprias lideranças viram que estava faltando alguma coisa no processo de educação, processo de construção. E, assim, foi muito importante esse primeiro processo, né? Onde envolveu tanto os professores, quanto a liderança, quanto o poder executivo, né, o próprio secretário de educação na época. Então, e hoje foi passando nas gestões que foram passando para a Prefeitura de Manaus, e, assim, tivemos, cada gestão, tivemos conquista, né? E hoje, assim, nós estamos tendo conquista também com o próprio atual prefeito Davi Almeida, né? Tem tido uma visão muito boa em relação à própria educação, a educação indígena nas escolas municipais. Assim como também o secretário tem essa sensibilidade, esse compromisso de ouvir, né, de estar atendendo as demandas das aldeias indígenas. Então, isso, assim, são avanços, né, são espaços que, junto com os assessores de liderança, construímos, né, conseguimos. E, nesta época, quando se pensou em ter educação escolar indígena no município de Manaus, a escola chamava-se Boas Novas, né, uma tradicional, a escola onde eu me alfabetizei, fez o processo desde a alfabetização até a 4ª série, na época, eu lembro que não deram uma organização antiga, né, do ensino. Então, eu cresci, né, nessa escola. E aí, dessa escola, 100% indígena. Então, implantada dentro de uma comunidade indígena, e esta comunidade indígena pertencente ao povo étnico Baré, mas não é o refrigerante que muitos conhecem, né? E é o Baré povo mesmo. Então, o povo viu que havia uma necessidade de estar trabalhando na escola do campo, que era Boas Novas, trabalhar a educação escolar indígena. Mas o que seria esta educação escolar, né? O saber indígena, ele se perpetuou, né? São repassados de geração para geração e de forma muito oral, né? Então, o saber indígena, eles são repassados desta forma para os novos membros do povo, né? Para que tornem excelentes caçadores, bons artistas para fazer seu artesanato, bons agricultores, bons pajé, né? Pessoas que são influentes dentro do povo indígena, tem uma divisão de habilidades, né? Então, como pegar essas habilidades e levar para a escola, né? Então, aí, dentro dessa perspectiva, dentro deste contexto, precisava trabalhar esse conhecimento no ambiente escolar, né? E lá na escola, anteriormente, na escola do campo, era ensinado como qualquer uma outra escola, português, matemática, né, ciência, geografia, etc. As áreas do conhecimento, né? E onde que estava a etnociência, a etnomatemática, né, a etnogeografia, a própria arte. E, por certo, hoje eu entendo que a educação nesta época, ela deixou um pouco de ser uma educação significativa, porque, de acordo com teóricos, a educação, o saber, para ter significado, ele precisa ser contextualizado. Então, daí a importância de levar para o ambiente escolar a temática da educação escolar indígena. Lógico que dentro da educação indígena municipal, né, da educação escolar indígena da rede municipal de Manaus, temos 4 escolas. Temos 3 Baré e uma Cambeba. Mas mesmo sendo as outras 3 escolas indígenas Baré, cada um tem suas características peculiares.
com sua forma de ver o mundo, com suas crenças, com sua cultura, com seu saber, tem muitas coisas em comum, mas tem alguma coisa que é muito peculiar de cada povo. Então, nesse sentido, o que foi passado e o que é trabalhado hoje na escola por Anguipsaçu, talvez você não consiga achar na Cunhá Taputira, no Aruaimi, que era a escola Baré, né? Mas, assim, tem algumas coisas que nós partilhamos que são o conhecimento do povo. Então, de acordo com esse entendimento, trabalhar esses aspectos no ambiente escolar, eles iriam tornar uma educação significativa, porque partiria do contexto dos alunos. Como que iria trabalhar matemática? Somente no livro didático, como estavam habituados? Não, poderiam fazer uma visita de campo, poderiam fazer uma visita no processo de construção, onde poderiam trabalhar formas geométricas de matemática, onde poderia conhecer o sistema de medidas, poderia ver a questão do solo em geografia, ou seja, uma educação interdisciplinar poderia acontecer na perspectiva indígena. Então, pensando nesse cenário, nenhum processo é melhor que o outro, né? Nós entendemos que ambos conhecimentos, ambos saberes são importantes. Como o Raimundo mencionou na fala dele, nós devemos ter os dois conhecimentos, uma que é para nós lidarmos, para nós sobrevivermos e sermos pessoas cada dia melhores dentro do nosso povo, né? Dentro do meio social que nós pertencemos. E o conhecimento da sociedade que nos envolve são importantes para lidarmos com a sociedade, porque, de uma certa forma, alguns alunos vão sair para fazer uma universidade, vão sair do seu ambiente ali onde estão mais habituados. Então, por isso eles precisam conhecer, precisam estar a par dos saberes também da sociedade que envolve. Então, nesse sentido, ambos conhecimentos são muito importantes, né? E a escola Boas Novas, ela começou a trabalhar isso a partir do momento em que teve um professor indígena responsável para trabalhar esta temática dentro da escola, né? Foi interessante que tinha momentos que, assim, o Raimundo mencionou, nós éramos criticados. De uma certa forma, até entendo hoje como o próprio desconhecimento da causa indígena, né? Dos saberes indígenas, que são saberes milenares. Como que você vai ser professor que, na época, eu lembro que eu assumi como professor, eu tinha apenas a 8ª série na época, né? Então, nesse ensino médio, você tem como é que vai ser um professor. E aí, vendo esse lado, né, de acordo com os saberes, as formas, as metodologias que são utilizadas pelo povo para repasse do saber, é como se nós tivéssemos dentro do nosso contexto indígena uma universidade, né? Uma universidade onde são abordados especificamente os saberes do Baré, né? Assim como também quem foi formado em alguma área, geografia, ou história, ou pedagogia, ele se dedicou um tempo, 4, 5 anos, para estudar, para aprender conteúdos, saberes relacionados àquela temática, naquela área do conhecimento. Então, se nós formos pensar assim, nós vimos que o desafio do professor indígena era, dentro do contexto dele, já era uma pessoa habilitado, formado, independentemente de ele ter um ensino médio ou não, ou faculdade ou não, ele já era habilitado pelo povo, porque não foi por acaso que o povo escolheu para ele estar naquela escola, né? Todos nós passamos por um processo seletivo, justamente por isso, basta o nome, processo seletivo, onde a comunidade, ela escolhe e vê aquelas pessoas que têm potencial, que têm habilidades, que conhecem de fato a cultura do seu povo, que vive essa cultura do povo, que pode contribuir com o processo de educação
no meio do seu povo. Então, de acordo com essas características, nós somos escolhidos. Então, se nós somos escolhidos é porque nós já temos um grau de conhecimento dentro do nosso povo, né? Porque foi nos repassado pelos nossos antepassados e pelos nossos atuais, né? Nossos pais, nossos tios, avós, pessoas mais velhas hoje. Então, nesse processo aconteceu isso, né? E a partir do momento em que houve a junção do conhecimento na escola, vi que os alunos entravam sorrindo, saíam sorrindo da escola, né? Interessante que no primeiro ano, assim, foi muito positivo essa questão, né? Os alunos saíam era dividido o tempo, lembro que a professora regular ficava até às 9, depois saíam para o intervalo, e assim que voltavam para a escola de novo, para a sala de aula, aí ficava com o professor indígena, né? E era muito especial, assim, porque quando terminava as aulas, professor, e amanhã, o que vai ter amanhã para a gente? É algo muito, assim, gratificante, muito bom para o professor quando ele vê que os alunos querem aprender, estão perguntando, tem desejo de busca, né? Isso, assim, nos tornou pessoas realizadas como professores de indígena, né? Porque você está passando conhecimento, saberes, que faz parte do cotidiano deles, né? Leva isso para a sala de aula, né, para que ele aprenda matemática de uma forma diferente, para que ele aprenda geografia de uma forma diferente, e outras áreas do conhecimento. E aí, teve a junção, e aí, posteriormente, passou a se chamar uma reivindicação também da nossa liderança, de professores indígenas, passou a se chamar, com um novo ato de criação, a Escola Indígena Municipal Poranga-Psaçu. Fizemos apenas a tradução de Boas Novas para a nossa língua, né, que é trabalhado também na escola, que é o Iengatu, Poranga-Psaçu traduzindo-se Boas Novas, né? Então, nesse contexto, tivemos êxito, tivemos avanços, né? E hoje, assim, a gente tem muito a conquistar ainda, né? É um processo. Quando o povo que reside em Nova Esperança, nós éramos de Santa Isabel do Rio Negro, no processo de imigração, viemos para a região na década de 90, né? Então, e lá foi construído tudo aquilo, né? Com a ajuda de pessoas mais velhas que já residiam ali, que até hoje estão conosco ainda, assim, tiveram a ideia, né, de ajudar as pessoas. E hoje, assim, é muito legal poder ver que os professores indígenas hoje trabalham isso no ambiente escolar, né, para se tornar pessoas que falam em Iengatu, que sabem dos seus costumes, que têm seu valor. E hoje nós focamos muito nessa questão de valor. Eu sempre faço essa reflexão com professores e com a comunidade escolar. Que adianta nós termos alunos alfabetizados e letrados, sabendo ler bem, escrever bem, interpretar bem, porém se ele perder seus valores, né? Então, a educação escolar indígena, esses aspectos culturais, esses saberes indo para o ambiente escolar, nós fortalecemos essa questão dos valores éticos, né? A questão da solidariedade, da união, da coletividade, são os valores de sustentação do povo, porque sem esses valores é um povo triste, um povo sofrido, né? Então, a escola, ela tem essa função, essa missão de fortalecer esses pilares, para que nós possamos contribuir na formação de novos cidadãos indígenas, baré, com seus saberes, com seu costume, com a sua identidade, né? Então, e também sabendo ler bem e escrever bem, né? Mas que também eles consigam saber fazer o seu arco, saber fazer seu remo, saber pescar, saber caçar,
saber plantar, né? Saber as áreas de conhecimento, geografia, história, etc. Eles precisam ter esse conhecimento, né? Então, a escola tem esse objetivo de levar isso, né, de fortalecer para que nós possamos contribuir de fato com uma educação libertadora, como bem diz o Paulo Freire, né? Se assim nós continuarmos, vamos caminhar por uma sociedade, para um povo feliz, um povo alegre, um povo que respeita, né, a diversidade, né? Um povo que sabe o que quer, que conhece onde vive, né, e que não perca esta conexão com a natureza. Isso é importante, né, porque se nós perdermos, se nós nos deixarmos levar por influências externas, que muitas das vezes nós somos bombardeados por influências externas, com fatores negativos, o individualismo, e outras coisas negativas, isso, assim, faz com que nós nos tornamos pessoas amargas, né? Isso não é o objetivo da escola indígena. Então, esse processo de transformação da educação do campo para ter educação escola indígena na escola foi muito legal. Aí vocês podem estar perguntando, mas como é que acontece a educação hoje? O processo de educação do campo, ele continua na escola. O que houve foi a junção de dois saberes, e outra fazendo com que os alunos eles entendam que nenhum é mais importante que o outro, que estão no mesmo nível e que ambos são essenciais para a vida dele em sociedade, como mencionei. E aí a gente começou, na época, lembro, levar os mais velhos para contar história. Meu avô, que partiu esse ano, tive momentos que pude levar ele para ter o contato com as crianças, como se fosse uma biblioteca de literatura, de contos, de lendas, né? Ele foi oralmente, ensinou, as crianças gostavam demais, né? Meu pai também contou a história da Bucuri, e eles conheciam as outras histórias também que está nos livros didáticos, né? Mas eles também conheciam as histórias do Baré, né? A história do porco, a história da dança da Bucuri, como é que surgiu, o Buiauaçu, que é a questão dos astros, né? O que isso significa para o povo, crença, em que momento que nós devemos respeitar a natureza, como que nós precisamos fortalecer o nosso costume, porque esses costumes nos tornarão pessoas cada dia melhores. Então, isso, acredito que tenho contribuído um pouco com esse processo, com o relato desse processo e o que o Baré pensa sobre a educação, né? Então, fica aqui meu grande abraço e um agradecimento profundo a todos que nos assistiram, que estão nos assistindo, CEMED, Manaus, família CEMED, né, secretário, subsecretário, os professores, colegas diretores, assim, nós estamos, o povo indígena está aqui na rede municipal, o povo indígena existe, temos uma educação diferenciada e nós não somos melhores nem melhores do que os não indígenas, somos iguais, tá certo? Então fica aqui meu forte abraço a todos e todos tenham uma excelente noite. Yanecoema até a Moara. Muito obrigado, professor Joarlisson. 3 falas belíssimas aqui, né, da professora Altaci, do professor Raimundo Cruz, do professor Joarlisson, e é uma fala que contextualiza, né, essa história da educação indígena em Manaus, e nós temos, assim, a gratidão de estar com uma boa participação, né, tem uma participação muito ativa, né, da Zona Leste, né, professores, assessores, né, lideranças indígenas também, né, tem participantes, né, de outros municípios, né. Bem, realmente é uma noite muito agradável, né, do ponto de vista também desse aproveitamento, né, de escutar, né,
cada liderança, né, cada professor, né, mostrando esse protagonismo da educação indígena em Manaus. Evidentemente, nós vamos ter agora um momento, né, de uma apresentação do Grupo Ticuna, é isso, na ordem, né? Aí depois teremos as perguntas colocadas aqui, né? Eu penso que é isso mesmo, né? Nós temos já uma pergunta aqui que pode já ser respondida então, agora neste momento. Podemos, então, apresentar as perguntas? Podemos. Temos uma pergunta. Como podemos desconstruir práticas errôneas com o contexto indígena? Na prática, no cotidiano escolar? Então, fica esta pergunta, esta provocação aos nossos leitores e ao professor Vladimir. Professor Raimundo Cruz, o professor Joarles pode responder, a professora Altaci também. Quem pode iniciar? Dentro de 2 a 3 minutos, né, pode ser respondido. Bom, são muitas práticas equivocadas, né, que tem em relação aos povos indígenas, né. A Secretaria do Distrito Federal, no setor do Direitos Humanos, né, da Secretaria, nesse mês do Abril Indígena, colocou várias orientações para que as escolas não façam no período do Abril Indígena ou 19 de abril. Primeiro, não fortalecer o estereótipo de pintar as crianças das escolas como indígenas, né? Uma prática que tem um significado profundo dentro das comunidades indígenas e que é folclorizado nas escolas. Então, essa prática, ela não fortalece a questão da inclusão, do respeito à diversidade, né? Então, é uma coisa que as escolas indígenas, os centros indígenas, eles fazem porque tem um significado especial, específico para aquele momento, né? E quando é levado isso para a escola, quando a escola faz isso, a escola não indígena faz isso, ela acaba fortalecendo aí um estigma, né? Como se todos os indígenas tivessem essa forma folclorizada, como também colocar pena nas crianças, né, sem o significado, sem saber o real significado de tudo aquilo, como bater a mão na boca e achar que todos os indígenas fazem isso, que é mais típico dos indígenas americanos, não brasileiros. Então, são várias formas que as escolas não indígenas fazem que fortalecem a estigmatização de povos indígenas e não a questão de respeito à diversidade, né, o respeito ao processo de inclusão dos povos indígenas. Também evitar nomes como tribo, né? Ninguém fala tribo. Hoje nós utilizamos a questão da autodefinição, então nós preferimos chamar povos indígenas, nós falamos de povos originários. A gente não, dificilmente você vê alguém que se autodefine como índio, né, hoje. Então, são conceitos, né, que precisam ser discutidos dentro da sala de aula. Por que a gente muitos hoje não aceitam ser chamado de índio e sim de indígena? Então, são muitas questões que aparentemente passam, que são repetidas, né, como se fosse uma fala qualquer, mas que reforça um preconceito diante dos povos indígenas. Acho que é um pouco por aí, e eu deixo também para os outros colegas darem os outros parentes darem sua contribuição. Então, vamos lá. Alguém mais? Professor Joarlisson? Professor, posso contribuir também, posso responder. Ao invés de ajudar a professora Altaci. Está me ouvindo? Sim, estamos. Bom, como desconstruir, né? A professora enfatizou essa questão, como é abordado esse dia 19 nos ambientes escolares, né?
mas sem ter que falar para as crianças, né? Como é que significa, né? Qual o grafismo que são utilizados, né? É o que a gente costuma ver, né? Muitas escolas no dia 19 pega uma tinta guache, passa no rosto. Eu acredito que não é por aí. Que primeiro que para você desconstruir você precisa conhecer a cultura indígena, né? Quando você conhece, aí você acaba aqui respeitando, né, esta forma de vida das pessoas, né? E assim, vamos pensar no dia 19 de uma forma diferente. Quem sabe vamos fazer um momento aqui, escolher dentre um dos povos da Amazônia. Vamos pegar aqui uma prática, do que eles vivem, do que é importante para eles como sociedade, e vamos levar para o ambiente escolar. Vamos trabalhar, por exemplo, a coletividade. Vamos pegar o Dabucuri, do povo Baré, vamos levar para o ambiente escolar. O que é o Dabucuri? O Dabucuri é esse fortalecimento, esse repasse da solidariedade, da ajuda, de partilhar com os outros, né? De respeitar o momento dos outros, né? Então, vamos fazer no dia 19 o Dabucuri Baré, por exemplo, né? Vamos pegar outra prática de um outro determinado povo, vamos lá para o ambiente escolar, para viver de fato aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Eu acredito que dessa forma você vai estar desconstruindo as coisas erradas que muitas escolas praticam, né, no mês de abril. Eu vejo que é possível fazer isso, é questão de entendimento, você precisa entender, e questão metodológica também, você precisa utilizar metodologias que sejam significativas e que dão sentido para as crianças também, né? Então, a minha orientação, o meu desejo é que as escolas, elas tomem essa postura, né? Diferente, talvez não vão consertar o que muitos fizeram há 500 anos, né? Mas aí vai desconstruir, vai de fato fazer com que as novos cidadãos, ele acaba conhecendo a cultura indígena de fato, como é que ela é e o que significa, né? Só não vão poder viver muito porque não são indígenas, né? Mas vão ter uma noção básica ali de o que é ser indígena nesse dia, né? Nesse dia 19. Eu sendo que, para nós, como indígenas, todos os dias é o dia do índio, porque todos os dias o índio caça, o índio pesca, o índio planta, o índio estuda, o índio conta história, né? O índio tem essa conexão com a natureza, se comunica com os astros, se orienta pelos astros, então todos os dias é o dia do índio, né? Então, o dia 19 se celebra, né? Na escola indígena também a gente tem o mês de abril, né? Recentemente fizemos a Semana Baré na Escola Puranga Pissaçu. Aí foi muito, muito legal. Trazemos os mais velhos, contar histórias, fizemos relatos de experiência. É algo que a juventude de hoje desconhece, né? Muitas das coisas, muitos dos detalhes. E hoje sofrem, mas não sabem por quê, né? Então esse momento foi um momento de muita reflexão, um momento de estudo, um momento de aquisição do conhecimento mesmo, através dessas pessoas que são nossas referências, tá certo? Então, acredito que devemos mudar nossa postura, nossa forma de celebrar esse dia. Só para contribuir, para fechar, como o Joadson falou, uma parte importante, em vez de você mesmo caracterizar, chamar um povo indígena para contar sua própria história dentro da escola, né? Chamar, ou então levar os próprios alunos para conhecer alguma aldeia indígena, né? Então, fazer esse intercâmbio para que seja realmente desconstruído aquilo que é no imaginário que fica no imaginário das crianças, que é reforçado pela escola. Eu lembro que num projeto de contação de história que nós fomos para uma escola aqui no DF, nós fizemos uma enquete para perguntar o que eles pensavam antes da nossa chegada e depois. Aí os alunos falaram que achavam que a gente ia aparecer todos pelados, né, para contar uma história dentro da escola. Então, são o imaginário que é repassado e que acaba sendo fortalecido na escola, que é um processo de desconstrução, até porque cada vez mais os povos indígenas estão ocupando os espaços, né? Então, é importante que também as escolas tenham essa abertura para esse outro olhar sobre os povos indígenas. E a formação de professores está aí,
né, para que isso possa contribuir, né, para uma outra visão para essa nova geração que está vindo aí. Ok, o professor Raimundo vai comentar um pouco? Pode responder também? Sim, professor Raimundo. Aí, na sequência, a gente passa, depois da fala do professor Raimundo, para a próxima pergunta. Responder também? Só para contribuir, professor, na questão daí na questão aí da comemoração, né, da questão do Dia do Índio, eu acredito que hoje as escolas... Na sequência, a gente passa, depois da fala do professor Raimundo, para a próxima pergunta. As escolas hoje, não indígenas, tem que começar... Só para contribuir, professor, na questão daí da educação infantil, começando a educação infantil, né? Então, a criança hoje já tem que entender como que os povos indígenas hoje, um povo é diferente do outro, né? Um costume diferente, vida diferente, né? Então, as escolas não indígenas, que nem os colegas professores falaram aí, tem que se trabalhar. Deu problema aí técnico, né? Eu só... Tem mais duas perguntas. 9, né? Nosso secretário nos visitou de educação. Então, mostramos para ele que não só as crianças que comemoram o Dia do Índio, né? O Dia do Povo Indígena. O pai, a mãe, o tio, todo mundo da comunidade. É uma festa, porque a educação é nossa, e a educação é do nosso jeito. Então, eu acredito que isso se torna muito importante, né, para desconstruir esse processo de educação do que o índio é aquilo, que o índio é muita coisa com pensamento diferente da questão indígena. Eu acredito que a escola não indígena tem que iniciar isso desde a educação infantil, a se mostrar o valor que o povo indígena tem na sociedade. Então é isso, professor. Obrigado aí. Muito bem, obrigado aí, professores, pela resposta. Vamos passar para outra pergunta? Sim, professor Vladimir. Nós temos aqui uma pergunta que leva à próxima pergunta. Então, vou fazer as duas perguntas num bloco só. Como acontece a escola dos alunos indígenas com deficiência? O atendimento educacional especializado já está implementado dentro das aldeias? E a próxima pergunta: há formações, capacitações aos professores para lidar ou trabalhar com alunos indígenas com deficiência? Foi uma pergunta de Camara Quinho. Muito bem, vamos lá. Quem poderia responder dentro da real situação das escolas indígenas? Eu vou falar pelos centros, né? Nós temos crianças com síndrome de Down no nosso centro, e aí a gente, assim, as crianças são tratadas iguais, não temos uma diferença, né, de tratamento com as outras crianças. Elas interagem com as outras, todos dão atenção para nós temos 2 crianças com síndrome de Down no nosso centro. Assim, nós não tem nenhuma comunidade indígena passa por algum treinamento para lidar com o seu próprio povo, quem nasce dentro, né? Então, a forma que cada um de nós lida é conforme a cultura. E a cultura é muito acolhedora, então ninguém diz assim, você tem síndrome de Down, então você é diferente. Não, você acostuma com as crianças porque ela está em todos esses espaços, né? Está com a família, está na escola, está ocupando. Então, tudo isso é um acolhedor. E na sala de aula também, né? Quando as crianças estão, nós não temos esse problema de falar que estão precisando de um treinamento maior para o professor dar, por isso, por aquilo, não. A criança se sente tão bem acolhida pelos seus coleguinhas, pela escola, pelo professor, que
a gente faz o mesmo trabalho. Lógico que a gente tem uma atenção especial, né? Vai sempre um irmãozinho com a criança, mas não é nada que não esteja dentro do próprio processo da cultura. Mas até agora, pela secretaria, acho que não tem nem, não sei se das escolas tem esse treinamento, mas dos centros não. No nosso, né, que eu falo. Bom, eu posso falar acerca da escola indígena, né? Poranga Psaçu. No momento, a gente não tem, assim, um treinamento específico voltado para essa questão. O que nós temos muito, nós respeitamos muito, essa questão do pertencimento, do vínculo. Acho que ele caiu. Bom, como eu estava falando, cada caso é um caso, né? Na escola indígena, o que nós orientamos, o que o professor, eu como diretor, e os professores também estão cientes disso, é que a gente tem que se preparar, né? Porque a escola indígena municipal Poranga Psaçu vive uma realidade hoje que talvez outras escolas do Amazonas indígena vivam outra, né? Então, hoje nós, assim, a orientação que nós temos, nós não temos uma capacitação específica voltada para lidar com essa questão dos alunos com deficiência, né? O que nós fazemos é, quando aparece na escola uma mãe matriculando o filho, é muito do indígena ser acolhedor, receber de forma bem alegre, como recebe qualquer outro membro do povo, né? Entende? Então, nós temos isso como orientação e também como povo, né? Porque isso faz parte do povo. Essa questão do respeito, de acolher, de ajudar, de estar sendo solidário com o membro do povo que talvez ele seja limitado por alguma outra razão ou alguma deficiência. Então, nós nos sentimos na obrigação de poder ajudar, de poder levar ele para o ambiente escolar e fazer com que ele faça parte de todo o processo, assim como os outros alunos também, né? Então, nós orientamos isso. Na Poranga Psaçu ainda não teve nenhum caso de alunos com deficiência, né? Assim, eu não me recordo há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás. Então, mas a orientação que nós temos assim, pelo conhecimento mesmo da causa, essas orientações que nós passamos para os professores, né? E para a comunidade toda, tá bom? Professor Raimundo Cruz, vai poder responder também? Se não, podemos passar para a próxima pergunta. Temos uma pergunta feita pela Rosa Denise Queiroz. Ela pergunta: dá para comprar o que se precisa com o que se faz na educação indígena? Uma pergunta, uma provocação também. Uma boa provocação, e eu acho que eu até acrescentaria, ao responder essa pergunta, colocar assim, quais são os obstáculos, né, hoje, né, para se fazer educação escolar indígena, sabendo que também tem um processo, uma minuta de lei tramitando, né, para o reconhecimento dos centros, né, para o reconhecimento cada vez mais das escolas indígenas. Nós temos recomendações, né, do Ministério Público, que foi toda uma produção, né, da luta, né, dos indígenas, dos professores, das comunidades, lideranças, né, para justamente cada vez mais melhorar essa infraestrutura, melhorar toda o apoio, né,
que se tem que dar às escolas indígenas e aos centros. Então, diante dessa história presente, né, quais são os obstáculos, né, que nós temos que superar para justamente acontecer uma educação escolar indígena com mais qualidade? Fica aí com vocês aí. Só para ver se eu entendi a pergunta, se o que se ganha com a educação escolar diferenciada, é isso? Se dá para sobreviver com a educação escolar diferenciada, é isso? A primeira pergunta que veio? Bom, é interessante porque, imagina, por que os povos indígenas, eles lutam por uma coisa, por uma causa que não vai dar certo? Por que alguém lutaria por algo que não vale a pena? Quando alguém pergunta assim, vale a pena você ter um sonho, vale a pena você acreditar em algo, né? O que é essa educação escolar diferenciada? Essa educação diferenciada é vista de forma menor do que a outra educação? Porque quando você faz uma pergunta se vale o que você ganha, o que se dá para sobreviver com a educação escolar diferenciada, aí eu pergunto, dá para se viver com a educação ocidental? O que se ganha com a educação ocidental? Né? Mas, se nós formos olhar um pouco mais, tirar um pouco desse preconceito de que a educação diferenciada é simplesmente para dentro do povo, né? Se a gente for tirar essa cortina, né, de ver os povos indígenas como que eles sabem, que eles produzem como algo inferior, né? A gente vai ver que os povos indígenas, nós lutamos porque isso que é diferenciado é isso que vai fazer a sobrevivência do povo mundialmente. Nós defendemos nossa floresta, a educação diferenciada, ela defende a floresta, ela defende a vida dos lagos, né? A educação diferenciada fortalece a língua. E a educação diferenciada, ela não está isolada da outra educação, ela dialoga porque ela é intercultural, ela é específica e diferenciada, mas intercultural. Intercultural numa perspectiva de diálogo, né, sem hierarquia, sem assimetria. Porque nós estamos com um pé na aldeia e outro no mundo. Nós aprendemos, nós sabemos nossos saberes, que é isso que a gente luta, porque a educação diferenciada ela está dentro da escola, e a escola é projeto de futuro da comunidade, a escola é projeto de futuro do povo. Quando um presidente quer mudar o futuro da educação do país, aonde que ele vai? Quando ele quer mudar o destino da economia, ele vai na escola, aí ele faz um programa para a escola, redimensiona como é que tem que ser o ensino médio, o ensino infantil, o ensino básico, ele muda a estratégia, porque mudando a estratégia dentro da escola, ele vai alcançar o objetivo do futuro do país. E se nós lutamos por uma educação diferenciada, porque há uma educação diferenciada, intercultural, específica, bilíngue, que são os princípios da educação escolar diferenciada de um povo, quando o povo entende o que é isso, sabe que é o futuro dele que está em jogo. Se não tivesse educação escolar diferenciada, o futuro do povo indígena é ser assimilado pela outra cultura, como nós já vimos na nossa história. Porque tantos povos perderam sua língua, porque tantos povos perderam seu território. Então não é algo simplesmente de porque vamos logo começar a aprender desde pequeno, matricular todo mundo na escola particular, que vocês vão ser mais felizes, vocês vão ter mais conquista. Isso é contra a nossa forma de ver o mundo. E isso é uma reflexão que nós temos que fazer. Os povos indígenas precisam tomar essa autoconsciência, se empoderar da educação escolar diferenciada, saber o que é isso, para não comprar o discurso de que é menos, e que a gente tem que preferir melhor a outra educação, porque cada um vai ficar melhor dentro da sua comunidade, vai fazer melhor as coisas, vai vender o peixe tudinho que tem do lago, vai esquecer a questão do coletivo, só um vai poder ter mais coisas do que os outros, e isso é contra os princípios dos povos indígenas que trabalham sempre com coletivo.
E aí tá, já vou passar a palavra, aí tá a luta, né, das minutas, né, que a gente tem aí, precisa ser votado para ser realmente implementada uma política dentro de Manaus que realmente se pauta numa educação escolar específica e diferenciada para os povos indígenas, como política, né, que vai passar, que vai garantir para sempre, vamos dizer assim, uma educação para todos os povos indígenas de Manaus. Eu vou repetir aqui a pergunta para os dois. Dá para comprar o que se precisa com o que se faz na educação indígena? Acho que a experiência do Raimundo lá e do Jarlisson na escola pode responder aí também. Professor, eu acho que assim, né, pode falar. Essa pergunta assim, é interessante, porque quando eu conheço a educação escolar indígena, eu sei o processo dela, eu sei que tipo de educação eu quero para minha comunidade, para minha escola, eu digo que dá sim para comprar, porque a partir que a escola indígena se trabalha com projetos pedagógicos, valorizando os conhecimentos tradicionais da cultura do seu povo, respeitando esse conhecimento, fazendo com que esse conhecimento se alie com o conhecimento universal da sociedade envolvente, do currículo da escola não indígena, aquele currículo que venha valorizar os conhecimentos da nossa escola, da nossa cultura. Então, eu acredito que dá sim. A luta é que faz o dia a dia. O professor indígena, junto com a liderança, é que faz com que essa educação aconteça de verdade, né? Quando eu digo assim que eu alfabetizo uma criança indígena, né, na língua cambeba ou na língua portuguesa, eu estou formando essa criança para viver no mundo interno e no mundo externo, né? E eu acredito que a educação escolar indígena hoje só precisa ser respeitada, valorizada e conhecida. Eu tenho uma frase que sempre falo assim: nós indígenas, nós precisamos muito do conhecimento do não índio. Assim como o não indígena, também precisa muito dos nossos conhecimentos. Se esses dois conhecimentos se alinharem, aí sim a gente vai ter uma educação muito de qualidade. Mas precisa-se que os não indígenas também conheçam a nossa forma de educar, conheçam o nosso processo de educação e conheçam as nossas práticas pedagógicas das nossas escolas. Então, é isso que eu se penso, que a educação escolar indígena é muito forte, porque ela não é de baixo para cima, de cima para baixo, ela é de baixo para cima, ela é coletiva, é uma educação que todo mundo faz junto, é um projeto de educação que a comunidade tem. Então, se eu penso num projeto de educação para minha comunidade, para minha escola, é a comunidade que está lutando junto, não só é o professor, não só é o diretor da escola que quer mandar na escola, né? É uma educação de todo mundo. É por isso que a educação escolar indígena é diferenciada, né? Ela é específica, porque não é só o diretor da escola que manda lá, mas sim é a comunidade que conhece e sabe qual é o projeto de educação que eles querem. Então, é uma educação muito forte. Só precisa nós conhecer a fundo para melhorar essa qualidade de educação para todo mundo. Obrigado, professor. O Jarlisson vai responder ainda essa pergunta, aí depois nós, devido o tempo já está se estendendo, né, são 20 horas e 45 minutos, mas tem uma pergunta assim que ela parece-me que fecha mesmo esse nosso momento aí com uma pergunta muito interessante aí. Jorge, você vai responder ainda essa pergunta? Ou essa nova aí da educação do campo, pode mandar, professor. Tá, não, mas repetindo aqui a pergunta, eu não sei se, olha, dá para comprar, eu não sei se comprar e comparar o que se precisa com o que se faz na educação indígena? Bom, eu posso... Raimundo foi bem feliz, o professor Altaci também.
Respondendo essa pergunta, para nós, hoje em dia nós estamos em meio a uma sociedade capitalista, não há de concordar comigo, onde o individualismo ganhou as residências, um ambiente onde, aqui em Manaus, principalmente, o nosso distrito é o gerador da economia, né? Tudo gira em torno do distrito, né? Só que se nós formos analisar uma questão, como é que estão as pessoas hoje, a sociedade manauara, amazonense, em relação à questão de valores, a questão de respeito, a questão da solidariedade, né? Eu vejo que a educação escolar indígena, ela nos traz benefícios que nós vamos levar para a vida toda, e talvez se nós trabalhássemos a vida toda, nós não conseguiríamos pagar estes saberes, essa contribuição que a educação escolar indígena nos propicia, porque nos torna pessoas cada dia melhores. Não estou dizendo que nós somos melhores do que os demais, não. Nós estamos num processo de construção, num processo de valorização. Nós entendemos que nós somos inferiores a outras pessoas. Por quê? Porque quando nós entendemos que nós somos inferiores a outras pessoas, nós abrimos a possibilidade de crescimento. Se nós pensássemos assim, que nós fôssemos superiores, nós não dependeríamos de mais nada. Poderíamos caminhar nossa vida e talvez nós teríamos insucesso, seríamos pessoas infelizes. Mas não, nós reconhecemos, nós pensamos que nós somos inferiores, mas no seguinte sentido, de que nós precisamos, nós estamos em um processo de construção. Nem tudo a gente sabe, porque nós estamos no processo de aquisição, nós aprendemos no nosso dia a dia. Então, essas contribuições que a educação escolar indígena nos dá, ela nos torna pessoas melhores a cada dia, né? E aí, capaz de ter uma profissão, dentro dessa profissão de fazer uma pessoa feliz, de poder partilhar, sei lá, sempre eu falo isso para os alunos, ó, vocês poderão ser médicos, vocês poderão ser enfermeiros, vocês poderão ser um pedagogo, um historiador, seja lá qual for a profissão, se vocês tiverem os saberes indígenas, a essência do indígena com vocês, vocês serão pessoas profissionais felizes. Se não tiverem, eu não sei o que será, né? Então, respondendo essa indagação que nos foi feita sobre se dá para comprar, né? Essa questão, eu penso desse jeito. Isso. Tá certo? Então, é isso, professor. Então, nós temos uma apresentação ainda do grupo Ticuna, né? Então, não dá para a gente responder todas as perguntas, né? Tem perguntas importantíssimas aqui, mas diante do horário, né, nós vamos passar aqui, né, para avançar o tempo e a apresentação da dança. Queremos agradecer, então, ao mediador, professor doutor Glademir Salles, que mediou de uma forma soberana aqui os nossos queridos professores e gestores da educação indígena. Agradecer à professora doutora Altacir Rubim Cocama, linda, minha querida colega de ukulele, não é verdade? Ela toca e muito bem. Professor Raimundo Cambeba, também agradecemos a sua participação, e também o professor Joalisson Garrido, todos os nossos queridos professores da educação indígena, todos os nossos alunos e todos os nossos internautas que estão participando ativamente do chat aqui no canal CEMED Educação Manaus. Então, para finalizar, hoje é apenas a primeira noite, nós teremos também amanhã, a partir das 18h50, aqui no canal CEMED Educação Manaus, o nosso segundo dia de encontro nesta live, Educação Escolar Indígena em Manaus, Memória, Tradição e Identidade. Então, encerrando brilhantemente este nosso momento de hoje, assistiremos à apresentação cultural com o grupo Ticuna, do povo Ticuna. Então, nos veremos amanhã aqui no canal CEMED Educação Manaus, a partir das 18h50. Então, encerramos aqui a nossa live, vamos assistir a essa belíssima apresentação cultural
com o grupo Ticuna. Secretário ordenei pergunyakan nak tikakan tu kumindong nak kenyang bagi mangke je magini inyamina dari goreng somos po da terra. Hey,